Zatch Bell vendeu mais de 24 milhões de mangás, teve jogos, filmes e anime mundial. Então por que parece que ele simplesmente desapareceu? Provavelmente muita gente o assistia na TV Globinho ou na Cartoon Network. E a pergunta do vídeo é: Zatch Bell é um sucesso mal aproveitado ou um anime que fracassou? Hoje a gente vai entender isso um pouco melhor. No geral, facilmente se subestima animes que não estão no primeiro escalão, como Dragon Ball, Naruto, One Piece. Mas comparar obras assim nem sempre é tão simples. Até porque, mesmo nesses três, não é um consenso de quem é o maior. Porque sucesso em anime não é uma métrica única. Existem vários fatores como venda de mangá, audiência em TV, popularidade global, longevidade, impacto cultural, e cada uma dessas métricas mostram diferentes formas de se medir o valor da obra. Por exemplo, um anime pode vender muito, mas não marcar geração. Outro pode vender menos, mas virar um símbolo cultural. Então, antes de rotular qualquer obra como fracasso, a gente precisa entender o contexto. O mangá de Zatch Bell começou em 2001 e terminou em 2007, vendendo cerca de 22 milhões de cópias até 2008, chegando a aproximadamente 24 milhões com o passar do tempo. Isso não é um número pequeno, isso coloca Zatch Bell dentro de um grupo seleto de obras que eram realmente relevantes na época. Mas tem um ponto importante que deve ser destacado: Zatch Bell existiu antes da era dos streamings, antes da Crunchyroll, antes da distribuição global instantânea, antes do anime ser um produto global como conhecemos hoje. Isso significa que, ao analisar Zatch Bell, devemos considerar que na época ele era limitado a alcance por TV, a exportação era lenta, o crescimento internacional era difuso. Então comparar isso com animes atuais diretamente já distorce um pouco a análise. Então, por que ele sumiu? Aqui começa a parte importante. O anime foi produzido entre 2003 e 2006 e teve uma popularidade mundial para a época. Mas durante esse período, o autor Makoto Haiku sofreu uma lesão séria na mão. Isso afetou diretamente o ritmo do mangá, e isso criou um problema enorme para a adaptação. A Toei acabou encerrando o anime antes do final verdadeiro da história, terminando no arco do faudo. E quem assistiu na época provavelmente lembra da sensação tipo: ué, acabou? Não foi um final planejado com uma conclusão definitiva, foi mais um encerramento da adaptação. E isso muda completamente a percepção da obra, porque o público não viu o final da história, não viu a conclusão completa do torneio pela coroa do Mundo Mamodo, não viu o fechamento total da jornada. E se você assistiu a despedida do Zatch do Kiyomaru no final do mangá e não se emocionou, desculpe me dizer, mas você já morreu por dentro. Enquanto isso, o mangá seguiu até a saga do Clear Note. E aqui está uma das partes mais importantes da obra inteira. É onde o sistema de poderes evolui, onde as magias Shin aparecem, o tom da história fica mais sério. Muita gente considera essa a melhor parte de Zatch Bell, mas ela não foi apresentada no anime, e para piorar, o anime mostra no final só uma cena do Brago contra o Zatch mostrando que de fato eles foram finalistas, mas não mostra quem venceu, nem a despedida, deixando muita gente, inclusive eu na época, sem entender o final direito. Aqui a resposta começa a ficar mais clara. Zatch Bell não foi um fracasso comercial. Também não foi um fenômeno global absoluto. Ele ficou no meio termo. Uma obra forte, uma boa base de fãs, mas mal executada como clássico. E isso acontece mais do que a gente imagina. Para o contexto da época, Zatch Bell estava com uma popularidade global similar com Shaman King e Inuyasha. Inuyasha teve um alcance global e longevidade maior, Shaman King teve mais vendas totais, mas Zatch Bell teve algo que muitos animes não tiveram, uma presença forte em várias franquias. Ele teve jogos, brinquedos, card games, filmes, anime longo, etc. Ou seja, ele não era pequeno, ele era relevante. Entre essas obras, infelizmente, eu sinto que Zatch Bell acabou sendo mais esquecido. E isso não acontece por acaso, foi uma combinação de fatores como final incompleto do anime, interrupção da adaptação,
menor continuidade da franquia depois e perda da presença cultural ao longo do tempo. Não foi falta de qualidade, foi falta de fechamento. Mas se tem uma coisa que mantém Zatch Bell vivo na memória das pessoas, não são os números que eu acabei de falar. São os momentos, as despedidas dos Mamodos, os livros queimando, Kyo amadurecendo com Zatch, personagens aprendendo a crescer. Zatch Bell nunca foi sobre apenas uma luta para a coroa do mundo Mamodo. Era sobre amadurecimento. As pessoas podem lembrar do Zatch chorando, Fulgore dançando, a Megumi cantando e pensar que desenho infantil. Porém, isso está meio longe da realidade. Por acaso você acha que só as crianças crescem sendo cuidadas ou que nós não crescemos cuidando de crianças? Quem nunca teve um primo chato, irmão mais novo, que você amava detestar? Com o tempo, cuidar dele vai te ajudando a perceber mais sobre si mesmo, pois se eu estivesse naquela idade, eu faria a mesma coisa, etc. Isso sem falar que Zatch pega em temas bem familiares, coisas que eu sinto que muitos animes estão deixando de lado ultimamente. Por isso, ao meu ver, não é que Zatch Bell fracassou, só não conseguiu se consolidar como um clássico. Mesmo assim, ainda possui uma boa base de fãs, porque quando uma obra não fecha sua narrativa principal de forma forte no anime, vai perdendo presença com o tempo. Porém, em 2022, Makoto Haiku lançou Zatch Bell 2, uma continuação direta da obra original. A história mostra o retorno de Zatch ao mundo humano e uma nova ameaça surgindo. Hoje, como obra independente, ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias, sem grande marketing global, sem editora gigante por trás. Inclusive, se quiserem que eu traga vídeos de análise de capítulo a capítulo de Zatch Bell 2, é só deixar nos comentários. O retorno de Zatch Bell 2 mostra algo interessante. Nem toda obra precisa de escala global para ser relevante, mas escala global muda completamente a percepção de sucesso. One Punch Man, por exemplo, cresceu dentro de uma estrutura global com a Shueisha, com distribuição internacional imediata e forte alcance digital. Ainda antes do anime, a obra havia alcançado cerca de 4 milhões de cópias, o que mostra a força do projeto desde cedo. Por isso o desempenho de Zatch Bell 2 chama a atenção, mesmo sem uma estrutura global comparável, sem grande campanha internacional e funcionando de maneira muito mais independente, a obra chegou em 1 milhão de cópias. Isso coloca as duas em escalas menos distantes do que parece à primeira vista. Não em impacto absoluto, mas em capacidade de mobilização. São realidades industriais diferentes. Por isso, Zatch Bell não me parece um fracasso. Me parece uma história com potencial forte, execução interrompida e memória subestimada. Mas e você? Zatch Bell merece um reboot ou deve ficar como uma lembrança da infância? Comenta aqui embaixo e se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!